E mais uma vez, parabéns aos vencedores. Vamos então dar início ao nosso evento. Chamo aqui a palco o Bruno Horta Soares, o nosso Leading Advisor, para termos aqui uma conversa sobre aquilo que são as principais tendências do nosso mercado e qual o impacto no mercado nacional. E eu, antes de começarmos aqui a nossa conversa e olharmos para os principais drivers, gostaria de partilhar dois indicadores que acho que são muito relevantes para aquilo que tem sido, digamos assim, a alteração e a transformação nos últimos anos. Agora peço só que ponham a apresentação. Já está? Ok, muito bem. Queria partilhar aqui dois indicadores. Um tem a ver com aquilo que é o crescimento da nossa economia, mas não é para isso que estou aqui, mas é sobretudo para analisar a correlação com investimento em tecnologia e, sobretudo, e esse ano o que nós fizemos foi acrescentar aqui uma variável que é o investimento não só em tecnologia, mas investimento em projetos de transformação digital. E o que vocês podem ver aqui nessa linha superior é o crescimento anual do investimento em transformação digital, que nós começamos a medir no final da década passada, e o que nós vemos é que há, de fato, um crescimento cerca de 7 vezes superior ao crescimento da nossa economia. Enquanto que o crescimento do IT, depois da pandemia, vimos claramente uma performance muito superior àquilo que é a performance da economia e até mesmo uma correlação inversa. Vimos em 2020 uma quebra do produto interno bruto e o contínuo crescimento no investimento em tecnologia. Mas se o IT cresce 3 vezes a economia, os projetos ou o investimento em tecnologias que permitem transformar o negócio estão a crescer cerca de 7 vezes. Portanto, tivemos crescimentos na casa dos 30 e tal % em 2021, depois 20 e tal % em 2022, 10% em 2023, mas prevemos que depois, nos próximos anos, o crescimento continue acima dos 10%. E isso deve-se, sobretudo, àquilo que é a preocupação das organizações de utilizarem a tecnologia como um edge contra aquilo que são os desafios ao nível da inflação, ao nível da produtividade e ao nível daquilo que são a própria competitividade a nível global. Por trás desse crescimento, quais é que são as tecnologias que estão, de fato, a suportar essa transformação? Nós temos aqui uma visão daquilo que é o crescimento do mercado, quer de dispositivos, que depois do grande crescimento em 2020, 2021 e 2022, vemos de fato uma quebra naquilo que é a aquisição de impressoras, monitores e até mesmo computadores. O mercado de infraestrutura continua a crescer, vemos aqui uma adoção da cloud híbrida, muito investimento também ainda ao nível dos data centers, mas a fazer no fundo essa integração com a cloud. E depois temos as tecnologias de terceira plataforma e o software a crescer a 2 dígitos, mas sobretudo as tecnologias de terceira plataforma. A cloud continua a crescer a 2 dígitos, mas queria chamar-vos a atenção daquilo que é o crescimento que nós vemos ao nível da inteligência artificial. Eu diria que é hoje buzzwords e é incontornável não falarmos da inteligência artificial, e como viram no vídeo, nós na IDC acreditamos de fato que a inteligência artificial está a transformar a indústria da IT e vai transformar todos os setores da nossa economia. E está a passar daquilo que era uma peça de software no passado para aquilo que é, de fato, a plataforma que vai sustentar o desenvolvimento de tudo que seja tecnologia e transformação digital nas organizações. E nós acreditamos, de fato, isso. Acreditamos que há um circo à volta da inteligência artificial, mas para arrancar com essa visão, Bruno. Ok. Bem, muito bom dia a todos, é um enorme prazer estar aqui, é sempre um momento especial para nós na IDC, partilharmos aquilo que os analistas de todo o mundo investigam, analisam sobre estas temáticas. O Gabriel acaba de passar uma mensagem que eu acho que nunca é demais lembrar. Na IDC nós lançamos estas buzzwords que depois o mercado adota, as empresas adotam, e muitas vezes dá-se um fenómeno que é porque nós passamos a falar de novos temas, dá a sensação que os temas anteriores deixam de ser relevantes. Este acrescente que o Gabriel colocou aqui é muitíssimo importante. O facto de nós falarmos em transformação digital, como vocês puderam ver, não quer dizer que as organizações não continuem a ter desafios de IT. O facto de nós começarmos agora a falar de Gen AI não quer dizer que as organizações não tenham desafios de outro tipo de AI. Portanto, esta visão,
este dia fantástico que vocês vão passar aqui vai-vos dar sobretudo as tendências, onde é que o contexto das organizações estão. Mas isto não tem necessariamente que vos levar a rebatizar tudo o que estão a fazer e, de certa forma, a entrar neste circo, neste circo fantástico destas novas buzzwords. Portanto, há, de facto, esta ideia do FOMO, Fear of Missing Out. Todos querem avançar porque pensam que alguém do lado está a avançar, e aquilo que nós aqui vamos tentar fazer ao longo do dia é precisamente isso, equilibrar as previsões, muitas delas globais, com aquilo que é a realidade nacional. Não há dúvida que o GenAI foi um grande avanço, mas é um grande avanço sobretudo humano. Se vocês repararem, a inteligência artificial já vinha sendo discutida ao longo dos últimos Futurescapes e ao longo de muitos dos eventos da IDC. O que é que faz o GenAI tão importante? As pessoas entendem o GenAI. Finalmente, há uma ferramenta que passou a ser a primeira ferramenta, para mim, ou a ferramenta mais importante do contexto da transformação digital, destornando o meu robô aspirador. Até aquele momento em que aparece o GenAI, para mim, a tecnologia mais avançada, ou pelo menos que era mais fácil de explicar o que é isto da inteligência da transformação digital, era o robô aspirador. Porquê? Porque as pessoas entendem a função, entendem para que é que aquilo serve. E o GenAI não é muito mais do que isso. É a capacidade, nós temos uma tecnologia extraordinariamente avançada, mas que as pessoas entendem, em que os resultados, a produção de conteúdos, estão não na base da computação, da algoritmia, das redes neuronais, mas na produção de texto, de conteúdos. E nós, humanos, comunicamos com conteúdos. Portanto, esta é a oportunidade que nós aqui vamos discutir convosco. Como é que uma ferramenta que permite que as pessoas entendam para que é que serve, pode ser aproveitado nas oportunidades e responder às ameaças. O que nós temos aqui é muitos dos drivers. Nós este ano apresentamos, como vocês vão ver, 11 drivers, mas este vai estar pervasivo, vai estar em muitos dos temas. Naturalmente, como eu estava a dizer, o GenAI é a parte fantástica, temos a oportunidade das pessoas estarem disponíveis para avançar. O que nós aqui vamos durante o dia discutir não são só as oportunidades, mas também as ameaças. Se por um lado nós estamos a falar de uma ferramenta que toca diretamente as pessoas, naturalmente vamos estar aqui durante todo o dia a falar de temas como a privacidade, temas como a segurança e, naturalmente, as responsabilidades corporativas desta utilização. Nunca como agora nós utilizamos as mesmas tecnologias em casa, como humanos, como pais, como amigos, que utilizamos exatamente, ou podemos utilizar no contexto corporativo. E a pergunta vai ser muito essa ao longo do dia. A tecnologia é a mesma, mas será que a utilização é a mesma? Nós o que temos visto, e eu trago aqui alguns indicadores daquilo que são as áreas com maior impacto do AI de uma forma mais transversal em Portugal. Eu trago aqui alguns valores daquilo que é o investimento que as organizações europeias estão a fazer em use cases relacionados com a inteligência artificial. E o que nós vemos é que, de facto, há aqui um conjunto de áreas que tem a ver com aquilo que é a automação, principalmente ligadas às áreas de segurança e compliance, e que vemos aqui um investimento muito significativo e que nós acreditamos que, de facto, vai ter um impacto brutal nas organizações nos próximos anos, quer a nível europeu, quer a nível nacional. Depois, outra nota que é muito relevante, e esses aqui são os use cases que nós consideramos que são mais relevantes para Portugal, para as organizações portuguesas. Acho que o mais relevante é olharmos e entendermos que, para além da dimensão que hoje o mercado já tem a nível europeu e que já começamos a ver em Portugal, é sobretudo as taxas de crescimento que nós vemos e que prevemos para esse mercado. Portanto, estamos a falar de cerca de 25%, 30%. E depois há outras áreas relacionadas, ou seja, para além daquilo que é a automação, da segurança e do compliance, todas as áreas relacionadas com a venda, suporte ao cliente, marketing, é também as áreas onde nós vemos maior potencial e mais use cases a serem utilizados, e depois também a própria transformação e o apoio na automação do próprio IT das organizações. E depois começamos a ver algumas outras áreas, alguns outros use cases específicos de indústrias, mas sobretudo um impacto ao nível daquilo que é a produtividade do IT, das vendas e do marketing e do serviço ao cliente a curto prazo. Todos devem lembrar deste filme, do Big. Todos viram o filme? Ok? Portanto, é o desejo de uma criança do impossível. Mas quando ele pediu para ser grande, o impossível tornou-se verdade. E é isto que está a acontecer a muitas organizações. Muitas organizações dissessem, mas se eu tivesse tecnologia, mas se eu tivesse dinheiro, mas se eu pudesse crescer. Ora, a GenAI, a inteligência artificial, está a funcionar um pouco como esse desejo concretizado.
Então, o que é que as organizações podem fazer se o desejo foi concretizado? Aqui está o GenAI. E é muito neste espírito dos desejos e como é que nós aplicamos a tecnologia que os analistas da IDC trabalham. Todos os anos, antes de começarem a falar de tecnologia, essencialmente os analistas trabalham com uma ferramenta que todos conhecemos das organizações chamada Pestle. O que eles analisam não é as tecnologias só, eles analisam o contexto das tecnologias. E este ano nós apresentamos 11 principais drivers que devem ajudar os decisores a avançar nas suas organizações, mas que podem ser enquadrados nestes 4 principais. Modelos de negócio, de facto, as tecnologias emergentes, os grandes riscos ou os macro-riscos e, finalmente, o impacto que as tecnologias estão a ter nas pessoas e na sociedade. Começando pelos business models. Todos já fomos à Feira Popular e todos conhecemos a expressão mais uma moeda, mais uma voltinha. E este é, de facto, um dos aspectos fundamentais de entendermos quando falamos hoje nos modelos de negócio. De facto, o que está em causa é nós percebermos que não temos que comprar uma roda gigante para termos em casa. Nós vamos aos parques de diversões porque queremos experiências únicas, tendas num determinado momento, e é essa ideia de serviço que está a ser transportada também para todos os novos modelos de negócio digitais. Não é o comprar o ativo, não é comprar a experiência, é ter a capacidade de continuamente gerar novas experiências e relações com os clientes. Portanto, esta ideia, podes-me dizer só o slide anterior? Dos vários modelos de negócio, se nós pudéssemos resumir, é esta ideia do everything as a service, que pode parecer simples, se é só mudar de uma produtização ou de uma relação transacional para uma relação de serviço, então vamos fazê-lo. Mas não tem a ver com o conceito. O conceito existe na economia há muitos anos. Tem a ver com fazê-lo assente numa plataforma digital. Portanto, a capacidade de escalar novos negócios assente na relação que nós temos com os clientes, não transacional, não através de ferramentas não digitais, mas aquelas ferramentas que estão a ligar desde a operação, desde o mundo mais interno da organização, até ao outcome, à satisfação do cliente. Portanto, é esta ideia da continuidade que faz com que nós estejamos a ter alterações significativas ao nível da economia, passando de uma economia de oferta, onde as organizações tinham um poder muito significativo, para as tais economias de procura, onde quem manda na equação são os nossos clientes. Sem dúvidas, e nós vemos também isso em Portugal. E eu trago aqui um indicador que refere-se àquilo que é o crescimento do investimento em transformação digital, que vimos há pouco, mas aqui por indústria. E nós vemos claramente em algumas indústrias mais tradicionais, como é o caso dos seguros, uma indústria muito focada naquilo que era oferta, a virar completamente para um modelo mais focado naquilo que é a procura, mais na relação com o cliente final, e vemos aqui uma transformação brutal naquilo que é a forma de relacionamento de organizações do setor de seguros com os seus clientes, e é um dos setores que mais cresce em termos de investimento em transformação digital e de criação de novos modelos de negócio. Aliás, até premiamos alguns projetos nessa área no Portugal Digital Awards, de projetos de ecossistemas a entrarem em outras indústrias, uma série de seguradoras a entrarem em outras indústrias utilizando o digital. Chamo aqui a atenção para, obviamente, a banca e a indústria, 2 setores com grande dimensão daquilo que tem sido o investimento feito nos últimos anos, mas depois há aqui 2 outros setores, o setor da administração pública, com, obviamente, o PRR, muito se fala do PRR, mas de facto está a ter um grande impacto naquilo que é o investimento por parte da administração pública, e depois o setor da saúde. E aqui 2 vertentes, obviamente há o SNS, e também fala-se muito sobre o SNS, eu não vou entrar nesse detalhe, mas vemos um crescimento, quer naquilo que é o investimento no SNS, em termos de digitais, mas sobretudo ao nível do privado. E nós vimos um crescimento exponencial na procura de serviços de saúde privados, e aqui há um investimento muito grande na transformação daquilo que é também a forma da operação e da relação com o cliente por parte desse setor. Portanto, uma tendência também clara em Portugal, Bruno. Portanto, se nós dissermos mais uma moeda, mais uma voltinha, menina bonita não paga, mas também não anda. O que nós sabemos é que, de facto, há esta necessidade, há esta disponibilidade de nós termos as tecnologias ao alcance, mas o racional volta a ser as organizações conseguirem fazer uma relação direta entre o investimento tecnológico e o seu retorno. Já falámos dos modelos de negócio, mas que tecnologias é que são efetivamente essas? Portanto, o que nós temos visto neste driver da Emerging Tech é esta ideia da automação. Portanto, como vocês viram no vídeo inicial, nós estamos a transitar daquilo que era uma fase de transformação digital, em que
as tecnologias nos permitiam esta maior experiência, esta interface através dos dispositivos móveis, depois o IoT, e agora estamos aí para a automação. E a automação significa, essencialmente, nós passarmos a ter as máquinas, este mundo do OT, conectado ou ligado ou interligado com o IT. Portanto, nós estamos a falar não de máquinas muito avançadas, mas sobretudo dos cérebros das máquinas. Portanto, a automação tem muitas vezes este risco de nós continuarmos focados, centrados na tecnologia, mas aquilo que está de facto a transformar, e os drivers apontam nesse sentido, é a capacidade das organizações combinarem as tecnologias com os cérebros das tecnologias e efetivamente conectarem as máquinas. Não conectando só nas dimensões de IT, na parte mais de gestão, mas efetivamente na parte de operação. Portanto, estas novas tecnologias e o Gen AI acabam por ser muito relacionadas com uma necessidade básica, que deve ser uma das principais motivações de qualquer organização, é que se não houver dados, se nós não tivermos efetivamente automação que nos vai recolher dados, nós não vamos poder computar esses dados e não vamos poder atuar em função. Portanto, a automação está na base das oportunidades por causa das tecnologias, mas sobretudo pela capacidade que as organizações passam a ter mais dados e fazerem utilizações estratégicas desses dados. Chamo só uma atenção para uma das previsões relacionadas com esta automação, que também tem a ver com a evolução daquilo que são as competências das organizações, em particular nas áreas de IT, em que há uma tendência clara de utilizar as ferramentas também no contexto de novos desenvolvimentos, fazendo também face à escassez de recursos humanos. Mais de 55% dos CIOs dizem que vão privilegiar aqueles que tenham conhecimento do negócio, que podem depois socorrer-se destas ferramentas para fazer os seus desenvolvimentos. Portanto, o tema de não conseguirmos encontrar profissionais que sejam capazes de nos apoiar no desenvolvimento continuará, mas com o aparecimento de ferramentas low-code, no-code e esta capacidade das tecnologias nos aumentarem aquilo que é o conhecimento e a inteligência, faz que o grande driver hoje em dia não seja tanto procurar especialistas no desenvolvimento, mas reservar ou preservar ou tratar muito melhor aqueles que já estão dentro das nossas organizações e que podem não saber programar ou ainda não saberem programar, mas conhecem muito bem o negócio. É mais fácil hoje ensinar a programar alguém que conhece muito bem o negócio do que explicar o nosso negócio a alguém que vem de fora e que nos conhece pela primeira vez. Bruno, só aqui 2 ou 3 notas em relação ao nosso mercado e é muito relevante vermos aquilo que é hoje já a dimensão do mercado Big Data e Analytics, de cerca de 350 milhões de euros. Se somarmos o investimento relacionado só com AI, estamos a falar de 450 milhões de euros, portanto é uma área, de fato, onde as organizações ainda têm muito por fazer, mas já é um mercado com uma dimensão muito significativa e vemos aqui claramente os crescimentos na casa dos 2 dígitos e chamar aqui a atenção para algumas tecnologias emergentes que nós vemos e continuamos a ter perspectivas de grande crescimento nos próximos anos, relacionados com a realidade aumentada, aquilo que é o próprio desenvolvimento do IoT, da robótica e do próprio blockchain e do metaverse. Ou seja, nós acreditamos que, de fato, com essa nova plataforma tecnológica assente no AI, no Gen AI, vai possibilitar o desenvolvimento de software, de conteúdo e dessas próprias tecnologias que vão, de fato, acelerar com base nessa nova plataforma e, portanto, aqui vemos claramente todas essas áreas a crescerem a dois dígitos também em Portugal. Já fomos ao circo, já fomos ao Carrossel Alegria, já fomos aos carrinhos de choque, não podia faltar o Poço da Morte. Aquela expressão de a audácia, a destreza, o desprezo pela vida, cuidados, José Lito, o seu pai morreu fazendo esse número. Portanto, são clássicos que nós conhecemos, o que nos leva sempre a pensar que quanto maior é a oportunidade, quanto maior é a experiência, também maiores são os riscos que lhe estão associados. E é por isso que não podia faltar um driver relacionado com esta temática da cibersegurança, todos os riscos que nós, nos últimos anos, já temos vindo a alargar o espectro, desfocando não pela menor importância, mas pela necessidade de contextualização da segurança em temas como risco, conformidade, ética e responsabilidade social e privacidade. Portanto, mais um ano em que, de facto, muitas das previsões que vocês vão ver e vão poder consultar da IDC, não haverá previsões específicas ou explícitas de cibersegurança. Nós continuamos a acreditar que daqui em diante o grande desígnio das organizações não é a cibersegurança, é a cibersegurança com outros elementos, ou seja, a confiança digital. E esta confiança digital, que nós sabemos que também vai ser aumentada
pelas tecnologias como GenAI, mas a própria GenAI terá que ser uma ferramenta que nos vai permitir também dar resposta não só aos temas de segurança, mas aos temas de privacidade. Não vos posso trazer boas notícias. As notícias são que nós vamos deixar de receber e-mails escritos em brasileiro para nos fazerem spear phishing. Portanto, é uma má notícia, porque efetivamente os tradutores ficaram muito acessíveis. Nós adoramos ter um bom tradutor que nos ajuda na nossa produtividade. Um hacker adora ter um bom tradutor que o ajuda a fazer um e-mail muito mais direcionado e com muito maior qualidade. Isto aconteceu de um momento para o outro. Portanto, o aumento de ataques vai ser muito facilitado por ferramentas de inteligência artificial. Portanto, a única forma de nós nos podermos proteger para esta evolução, que andamos sempre atrás do problema, é naturalmente também adotarmos ferramentas semelhantes para a nossa proteção. Não há outra forma, não podemos acreditar que o ser humano vai detectar daqui para a frente um ataque em deepfake. Portanto, de facto, se nós queremos detectar ataques feitos com inteligência artificial, temos que colocar as máquinas a defender-nos das máquinas. Também aqui, se formos para uma previsão em particular, nós sabemos que tudo o que são preocupações relacionadas com os dados, em particular pela privacidade, mas também pela conformidade e todas as multas associadas, vão levar as organizações a abrir um pouco aquilo que são atualmente as utilizações de tudo o que sejam ferramentas de DLP, Data Loss Prevention, também para ambientes onde são utilizados GenAI. Portanto, são pontos de fuga de informação corporativa que muitas vezes não estão sob o controle. Portanto, mais uma vez, a utilização destas ferramentas deve ser feita, mas deve ser feita em contextos e ambientes que permaneçam, continuem a ter a possibilidade de nós embebermos nas tecnologias as políticas que nós acreditamos que são positivas e são necessárias para a nossa organização. Portanto, cada vez mais o que nós vamos ver é que as organizações vão tentar fazer uma espécie de uma prevenção de tudo o que seja perdas e divulgação de dados através da utilização também, naturalmente, destas ferramentas. Portanto, por um lado, vamos ter mais criatividade, vamos ter mais produtividade, mas naturalmente vamos ter mais risco. Não vos posso, naturalmente, dar o conselho de se protegerem para não serem atacados. O único conselho que nós vamos continuar a dar durante este ano é que sejam mais resilientes, ou seja, que perante o ataque que vai acontecer, vocês tenham a capacidade de os detectar, de responderem e de recuperarem. Bruno, recebi aqui a indicação que o nosso tempo já praticamente terminou. Nos vou pedir aqui mais 2 minutos para tentarmos acelerar e irmos até o final. Só uma nota em relação ao tema do investimento em cybersecurity. Continuamos a ver aqui uma grande tendência naquilo que são os Managed Security Service. Obviamente, falta de recursos e, obviamente, é um mercado que hoje já tem a dimensão que tem, como vocês podem ver, e continua a crescer. Mas depois uma área de grande investimento relacionada com o Analytics, software, muito relacionado com essa capacidade do AI, conseguir, de fato, trazer intelligence para a tomada de decisão e automatização de todos esses processos, quer na prevenção, quer na recuperação. Mas vamos acelerar, Bruno, temos mesmo que agora Portanto, eu não sei se vocês são dos que fecham os olhos, são dos que gritam ou só aproveitam a viagem, mas é isto que a inteligência artificial e todas as tecnologias nos vão trazer, este misto de alegria, mas também de medo. Gabriel, portanto, o próximo tema não podia ser também o impacto humano. E nós aqui damos como recomendação que continuem, de alguma forma, a utilizar esta nossa taxonomia IDC para organizarem a forma como vocês enquadram as tecnologias nas vossas organizações. Uma coisa é fazer projetos, é utilizar ferramentas avulsas para isto e para aquilo. Aquilo que nós tipicamente fazemos é tentar modelar. E no futuro do trabalho, nós há alguns anos que vimos utilizando esta framework. Quer isto dizer que se nós tivermos as 3 dimensões fundamentais alinhadas na mesma dimensão de dados, na mesma dimensão das tecnologias, é aqui que o futuro do trabalho vai acontecer. Nós podemos dizer que da dimensão, das 3 dimensões, talvez o espaço tenha sido aquele mais impactado durante o Covid, mas há muitas alterações que podem ainda ser aceleradas, quer seja na cultura, quer seja na tal augmentation, ou seja, o aumento das capacidades dos profissionais de utilizarem. Portanto, de uma forma ou de outra, o que nós vamos querer é que o tal Customer Experience que nós também falamos se possa também transformar em Employee Experience. E aqui estão os dados em relação àquilo que é o investimento no mercado nacional. Como vocês podem ver, estamos a falar de algumas áreas a chegarem a quase 500 milhões de euros, muito relacionado com aquilo que é, obviamente, toda a parte do trabalho remoto, mas não só, e toda a alteração na forma como as pessoas trabalham, quer utilizando o AI para aumentar, no fundo, a capacidade dos colaboradores, quer trazendo inteligência e melhor forma de organizar a informação e pesquisar a informação e criar valor dentro das organizações. Vamos passar para
penúltimo slide. É o último driver, não posso dizer que deixámos o melhor para o fim, portanto vieram os regulamentos, vieram as diretivas, veio o contexto legal e normativo que impacta as tecnologias. O que nós sabemos é que, se olharmos para aquilo que a IDC também enquadra como as principais diretivas que vão impactar as organizações nos próximos anos, é uma análise global, mas em grande medida, se há coisa boa que a Europa faz, é estar na frente da legislação, os outros inovam e nós regulamentamos, portanto o que nós sabemos é que vão estar dispostos, as vossas organizações vão estar expostas, quer seja a regulações de dados e de inteligência artificial, privacidade e segurança, economia digital e outros, como sendo o ESG e por aí fora. Portanto, perante este cenário, a complexidade deste cenário, cumprir com as leis vai ser humanamente impossível. Portanto, também aqui a utilização de inteligência artificial é para que nos possa ajudar a cumprir com aquilo que somos, de alguma forma, obrigados a cumprir, mas que o façamos de forma competente. Portanto, sim, tudo o que sejam as regulações vão afetar diretamente as tecnologias que estamos a utilizar, mas essas mesmas tecnologias podem e devem ajudar-nos a responder. Portanto, nós queremos que a tecnologia seja respondida e nós vamos aproveitar as oportunidades e vamos também ter que responder às ameaças. Aqui só uma nota para terminar o tema do NIS 2. Como sabem, vai ser transposto até o final do ano. Obviamente depende de termos Parlamento ou não para transpormos essa normativa, mas de facto vai ter aqui um impacto brutal naquilo que é a necessidade de compliance, de reporting e, obviamente, de ter uma série de processos e tecnologias por cerca de 4.000, aquilo que era, se calhar, que estava exclusivo para organizações com infraestruturas críticas, vai passar para grande parte das médias grandes e grandes organizações em Portugal, portanto, um grande desafio. E, finalmente, ou seja, para terminar e deixarmos esta nota final, tudo estes drivers que nós estamos a falar são enormes responsabilidades, mas vejamos o lado positivo de tudo isto. Mesmo esta última da regulação, nós sabemos que isto vai taxar e provavelmente já se fala em mais impostos sobre as tecnologias, etc., mas isto também será uma oportunidade, porque vai haver muitos incentivos ao investimento nesta transição digital. Vejamos casos como no PRR, que está a aplicar mais de 200 milhões na compra de computadores para as escolas. Isto faz com que a oportunidade esteja lá. Queiram as escolas, queiram os ecossistemas de educação, transformar depois pessoas, processos e organização. Portanto, as oportunidades estão lá, o show tem que continuar e esta é a mensagem que vos deixamos para o dia. Que aproveitem este espetáculo que vai ser o nosso dia de Futurescape. E o show must go on e por isso queria só dar-vos nota aqui daquilo que vão ser as próximas apresentações. Eu acho que essa nossa apresentação serve de mote para o detalhe que os próximos oradores vão focar e hoje temos de seguida a IBM e a OutSystems que vão falar um pouco sobre, são dois grandes players que vão falar um pouco sobre como é que vêm esses temas. Temos também aqui o Thomas Mayer, que é o nosso VP de Research europeu, que vai partilhar no fundo aquilo que os CIOs estão a fazer na Europa para lidarem com esses desafios. Vamos ter dois painéis, um no setor privado e outro no setor público, onde trazemos os vencedores do Portugal Digital Awards, que vão partilhar o melhor que se faz em Portugal. E depois, à tarde, vamos ter o professor Fernando Bação, catedrático da nova IMS, a falar sobre o AI de uma forma profunda. E temos também o Jaime Casado e o Jorge Portugal, que vão falar sobre inovação. E vamos terminar com um convidado muito especial, que trabalhou durante 10 anos na Red Bull e foi também nos últimos anos responsável pela estratégia da Williams e que vai nos falar sobre performance empresarial, vai nos contar um pouco a história da Fórmula 1 e como é que a Fórmula 1 consegue, de fato, conciliar tecnologia, processos, pessoas e criar equipas vencedoras. Portanto, deixo aqui o desafio e o convite para todos ficarem até o final do dia e assistirem o nosso convidado e as restantes apresentações. E é isso. Muito obrigado e até já.